Meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Graça e paz, amados. Tudo bem? E aí, prontos para mais uma aula, da matéria fé, aula número 4, aula final, onde nós vamos estar aí concluindo a matéria. E eu espero que você continue desejoso, assim como esteve nas outras matérias, assim como esteve nas outras aulas, continue perseverante, porque Deus vai continuar trabalhando nas nossas vidas, amém? Vamos orar, vamos dar início com a oração. E a oração não é só apenas um momento, vamos dizer, um ritual da aula, não, viu, irmãos? A oração é um momento importante, onde a gente vai, você vai aí com fé na presença do Pai, pedir a Ele realmente e mostrar interesse de aprender da palavra dele, né? Você não vai orar só por orar, você vai apresentar o seu coração diante de Deus e dizendo: Senhor, eis-me aqui, me ensina mesmo a tua palavra, aquilo que vai ser lançado, porque a palavra é espiritual e nós precisamos, né, da ação do Espírito Santo para que a gente possa estar entendendo. Senão será apenas informações que não mudarão as nossas vidas. Mas quando a informação ela é envolvida com desejo, o Espírito Santo ali opera e a gente entende e a nossa vida é transformada, certo? Por isso que a palavra de Deus liberta, por isso que a palavra de Deus transforma. É porque a gente se posiciona em fé, o Espírito Santo age e ali há a transformação, ali há a libertação, a mudança, né? E vamos lá. Orar. Paizinho amado, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença e a gente te agradece, Senhor, porque nós estamos fazendo esse curso, né? Porque essa oportunidade de aprender a palavra do Senhor é magnífica e que o Senhor se utilize deste momento, Senhor, para abrir os olhos do nosso entendimento, para nos fazer perceber as tuas verdades espirituais, para que a gente venha sair do nível em que estamos e a gente possa crescer mais de nível e chegar até o nível de Jesus Cristo. Assim que o Senhor trabalhe em nós para que venhamos crer cada vez mais nesta verdade e fazer acontecer aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Todo louvor, toda glória seja dada a Ti. Espírito Santo, opera mais uma vez aqui e que cada um seja alcançado, cada um seja liberto pelo poder da Tua palavra. Opera através de mim também e que se a Tua vontade seja feita, Senhor. Tudo para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma lembrança da aula anterior. Então, a gente estava estudando que nós precisamos de fé para que a gente possa estar usufruindo das bênçãos que são realidades. Que bênção é essa que é a realidade? É tudo aquilo que Jesus conquistou para nós, né? Que já está disponível hoje na dispensação da graça, né? Jesus conquistou. E a gente viu que tem alguns passos que nós precisamos seguir, ou algo que está estabelecido na palavra de Deus, que a gente dividiu aí como passos, certo? Para que a gente pudesse ter um norteamento do que fazer para chamar à existência aquilo que já é a realidade no mundo espiritual, a existir no mundo físico, no mundo em que vivemos, né? Então a gente viu que o primeiro passo é o quê? Dar o fruto do Espírito, andar no amor dentro do que a gente conhece e entende. O segundo passo são escolher textos bíblicos que falem sobre a bênção que a gente deseja, não é isso? O terceiro passo é meditar nesses textos, romper com as informações contrárias, ir de contra o sistema, ir de contra aquilo que é
danoso e ficar na nossa mente em meditação com o que a palavra de Deus diz nesse texto ao qual nós estamos estudando sobre ele para tal bênção, certo? O quarto, baseado na palavra e ao Pai em nome de Jesus, apresentando sua palavra, aquilo que ele diz em fé, em confiança, sabendo que ele nos ouve. Se ele nos ouve, ele vai nos responder, tá? Segundo as suas promessas, aquilo que ele disse. E em nome de Jesus. E o quinto passo, ser específico naquilo que a gente está apresentando diante do Senhor. Pedir a ele especificamente, né? Sexto, agora a gente vai ver sexto passo. Pedir com a intenção certa. Vamos abrir? Começar abrindo aí. Tiago, capítulo 4 e o versículo 3. Tiago 4, 3 diz assim, só um momentinho, tô abrindo aqui. 4, 3. Olha, diz assim, pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal para gastar em vossos deleites. Então tá vendo? Quando há uma má intenção naquilo que pedimos ao Senhor, ele não pode, né, no sentido de princípio, responder. Por quê? Porque o nosso coração precisa estar alinhado ao primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Andar em amor. Então, como é que alguém anda em amor e tem mais intenções? Não combina, certo? Então, o amor, ele está pensa tudo de bom, tudo correto, né? Assim, não suspeita mal, o amor é bem intencionado, o amor é incondicional, o amor ele não foca na deficiência dos outros, mas ele dá, né, de forma incondicional. É isso que Deus quer que a gente ande. Então, pedir com a intenção certa é pedir alinhado à palavra de Deus, certo? Exemplo, tem aí. Pedimos a manifestação de bênçãos materiais para suprir nossas necessidades e investir grandemente em outras pessoas e na obra de Deus. E nunca para se ensoberbecer ou para aparecer. Então ele deu um exemplo aí em relação às finanças, né? Isso é a parte financeira. Se você está pedindo, se você está na presença do Senhor, por que você quer ter? Você quer ter para mostrar que tem, né? Para aparecer, para ficar semelhante aos princípios mundanos, certo? Então toda a intenção tem que ser julgada no nosso coração. E a Bíblia diz que cada um julgue-se a si mesmo. Veja quais são as suas intenções, né? A gente costumava dizer assim, você quer um sofá novo porque viu que na casa da irmã tem um sofá novo? Qual a intenção? Qual o propósito de ter aquilo? Certo? Então, é proibido pecado ter um sofá novo? Não é. Mas a gente tudo tem que ver a intenção do nosso coração. Nós temos que nos julgar a nós mesmos. Certo, irmão? Então, bora lá, continuando. Pedir com a intenção certa, correta. Sétimo passo. Enquanto a bênção não se manifesta, não atentar para o tempo de espera. Isso é tão importante. Nem para situações contrárias. Olha ali, parecido com o 3, né? Que é a meditação. Mas agradecer ao Senhor. Tá, irmão? Então, as bênçãos estão nas regiões celestiais. Elas vão se manifestar no mundo físico. Enquanto não se manifesta, você cumprir todos os passos, está andando em fé. Enquanto não se manifesta, irmão, precisamos nos manter na fé, certo? Enquanto a bênção não se manifesta, não atentar para o tempo de espera.
nem para situações contrárias. Isso é uma chave muito importante, porque muitas vezes a gente deixa de usufruir daquilo que já Deus tinha planejado para nós. A gente orou, a gente pediu e já estava vindo, mas foi travado. Por quê? Porque a gente começou a atentar para os ventos, começou a murmurar, né? Começou a tirar o foco. E o coração de agradecimento. Porque, irmão, quando você tem certeza de algo, você fica convicto, natural fluir um coração de agradecimento ao Senhor. Não é assim? Você rende graças. E é preciso lutar contra isso. Ficar firme. Porque a fé, como eu falei, ela luta contra as circunstâncias que vêm contra nós, né? Desfavorável. Aquela situação de Pedro andando sobre as águas, quando ele atentou para os ventos, ele afundou, certo? Então a possibilidade da nossa fé não afundar, e que eu e você não venhamos a deixar com esse passo aí que é muito importante, enquanto não se manifesta, esperar dando graças a Deus, ficar firme no que ele disse, dando graças a ele e não atentando para a situação. Não é a situação que deve mover a minha e a sua vida, mas é o que a palavra de Deus diz. E eu lembrei agora, né, que agora a gente tem um recurso, né, no WhatsApp, de que a gente pode acelerar, né, os áudios. E aí, o que eu vejo em relação a isso? Eu vou dar a minha opinião. Que a gente é levado a adaptar a nossa mente ao já, ao rápido. E aí a gente não tem mais paciência nem de ouvir o que a outra pessoa está falando. E aí já fica acelerando, né, para remir o tempo, para correr, e inconscientemente a gente vai gerando um processo de rapidez. Não, quero tudo rápido, na minha hora, no meu tempo. Daqui a pouco você vai querer que eu dê a aula assim. Graças a Deus, nós estamos aqui reunidos para falar da palavra de Deus, não é? Daqui a pouco a nossa mente vai estar adaptada assim. Só que isso é prejudicial no sentido de quê? De que quando a gente vem para a palavra de Deus, a gente tem que submeter-se ao tempo de Deus. E não Deus ao nosso tempo, né? Daqui a pouco a gente vai querer apertar o botão lá da fé. Acelera aí, Senhor, acelera aí. E não é desse jeito. A gente tem que seguir o princípio correto. Esperar com ações de graças. Esse tempo de espera é um tempo de crescimento, é um tempo de fortalecimento. Enquanto você está ali precisando de situação mudar, mas você está confiante em Deus. E quando você fica confiante e fica declarando e espera, agradecendo, graças te dou, Senhor, porque eu sei o que é ligado na terra é ligado no céu. Eu sei que aquilo que o Senhor diz na tua palavra é a verdade. Não importa o que eu estou passando, não importa o que eu estou vivendo, importa o que a tua palavra diz. Quando a gente fica assim, nesse coração, nesse posicionamento, aí o Senhor manifesta no tempo dele. E essa espera é um tempo de crescimento que vai nos fazer amadurecer, para quando vier a próxima circunstância a gente saber, não importa o tempo que durar, o Senhor é aquele que é o Deus de já. Amém? Até rimou, não foi? Não importa o tempo que durar, o Senhor é o Deus de já. Ele tem um tempo estabelecido e determinado. Então que eu e você venhamos ter cuidado, irmãos, com as coisas que estão sendo lançadas, né? Esse tempo de acelerar as coisas, de querer tudo ao nosso tempo. Calma. Tudo é no tempo certo. As coisas precisam acontecer no tempo corretamente, né? Também, o que eu quero dizer? Que venhamos a ter vigilância e ter calma diante das situações. Aí vamos lá, tem um texto aí de Romanos 4:17. Abre aí, por favor. Tá? Romanos 4:17. Sabe o que diz? Diz assim, ó. Como está escrito, a gente, por pai de muitas nações te constituir, perante naquele qual crê, a saber, o que vivifica o Deus, a qual vivifica os mortos, e chama as coisas que
que não são como que já fosse. 18. O qual em esperança creu contra a esperança. Está falando de quem? De Abraão. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a sua descendência, certo? E não enfraqueceu na fé, não atentando para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, que Deus prometeu, também era poderoso para fazer, certo? Então ele não só creu naquilo que Deus prometeu. Chegou um momento da sua vida que ele disse, não, Senhor, não é só a tua promessa. Olha, está tudo aqui enfraquecido, o meu corpo de Sara, mas eu creio que o Senhor é o Deus de vigor, o Deus que dá força, o Deus que é poderoso para fazer aquilo que é impossível. E é isso que Deus quer que a gente fique com esse passo. Não importa o tempo, não importa a circunstância, não importa o que está vivendo. O que importa é o que eu creio da palavra, é o que Deus diz, e é o Deus que faz do impossível possível. O Deus Todo-Poderoso. Eu e você temos que ficar como Abraão. Ele não só é fiel para prometer o que disse, mas ele é poderoso para fazer aquilo que é impossível acontecer. Agora só basta eu e você tenhamos o quê? Fé, confiança, ficar firme. Ande em amor, seja perseverante em dar um fruto do Espírito, escolha texto bíblico, medite no que é certo, medite nesses textos, gere a fé, fale com fé, determine diante de Deus, seja específico, faça com a intenção certa e fique firme, dando glória a Deus. Não atentando para nada, nenhuma circunstância, mas somente para aquilo que Deus estabeleceu. E é isso que Deus quer das nossas vidas, irmãos, que a gente cresça. Por isso que está disponível a gente andar como quem? Como Jesus Cristo, o homem, andou. Não é assim? Então eu preciso crer nessa verdade. Ele deixou os seus passos para que eu siga, né? Ele deixou o caminho para que eu possa estar na mesma pisada de fé, seguindo a Ele. Então eu não vou atentar para as minhas deficiências, eu não vou atentar para a minha pequenez ainda, mas eu vou prosseguir naquilo que é a verdade, naquilo que Deus disse. Eu posso viver como Jesus Cristo, o homem, viveu. Eu posso alcançar a fé que o Senhor estabeleceu para mim. Então que eu e você possamos correr, porque, irmãos, esse é o verdadeiro sentido da vida, né? Crer em Deus, conhecer a Deus, vivenciar a Deus. Que a gente possa a cada vez se desembaraçar com as coisas do mundo, como a gente leu, e ficar firme naquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Amém? Esse texto aí de Filipenses 4:6 diz ali: não andeis inquietos por coisa alguma, antes sejam as vossas perdições lançadas a Deus. Não andeis inquietos por coisa alguma. Não ande inquietos. Colossenses 4:2 diz: perseverar em oração, velando nela, vigiando nesta oração com ações de graças. Tá vendo? Então a gente tem que ter a vigilância da ação de graça, não na murmuração, porque a murmuração trava o agir de Deus, mas esperar no tempo certo, o tempo de Deus. Amém? Outra coisa. Diz assim, 2 Coríntios. Deixa eu ler de novo esse passo 7. Vamos lá. Enquanto as bênçãos não se manifestam, não atentar para o tempo de espera, nem para situações contrárias, mas agradecer ao Senhor, permanecer consagrando-se a Ele para ficar sensível à direção dele e agir
como se já tivesse a bênção, pois a fé é mostrada com palavras, né? Enquanto a bênção não se manifesta, não atentar para o tempo, nem para as situações, mas permanecer consagrando-se a Ele e ficar sensível às direções dele, o agir como se já tivesse a bênção, pois a fé é mostrada com palavras e atitudes, tá? Então, se eu creio, tá ligado? Tá ligado, então eu vou transbordar, como falei, com as minhas palavras, com as minhas atitudes, aquilo que eu creio, certo? Mostra-me esse texto aí de Tiago, né? Fala que a gente mostra a nossa fé pelas nossas obras, certo? Por aquilo que a gente expressa. Quando eu tenho uma atitude contrária, significa que eu ainda não estou crendo. Mas quando eu tenho uma atitude correspondente, significa que eu estou confiante e estou aguardando a manifestação da bênção de Deus. Amém? Aí vamos ler, continuar aí. Observação. Estudaremos mais sobre a oração de petição na matéria oração. 2. Mesmo dando fruto do Espírito, dentro do que conhecemos e entendemos da palavra de Deus, pode acontecer de pedirmos algo a Ele com a intenção errada, pedir um carro por inveja, etc. E isso acontece justamente porque estamos em crescimento, ou seja, renovando nossa alma aos poucos. É por isso que o 6º passo está separado do primeiro, tá? 3. Quando a manifestação da bênção pedida não depende de outras pessoas, por exemplo, cura física, ela se manifesta no momento em que cremos. Mas quando depende de outros, por exemplo, um emprego, a manifestação não depende só da nossa fé, sendo por isso que precisamos esperar um tempo, tá? Então, quando depende só da gente, vai acontecer na hora que a gente crê, né? Mas quando depende de outras pessoas para se manifestar, aí é preciso também de um tempo, tá? Números 13, 1 fala sobre a conquista de Canaã, né? A promessa em relação, eles indo conquistar a terra de Canaã, né? Em Deuteronômio fala dessa promessa, já em Josué, capítulo 14, fala do cumprimento dessa promessa, que aconteceu 45 anos depois, né? Então, Caleb ali recebeu a ordem, a direção do Senhor de conquistar a terra prometida e precisava, né, de outras pessoas para que essa promessa se manifestasse, porque Israel não se resumia a Caleb, a Josué, Caleb, não, era a nação inteira. A nação inteira precisava ali se alinhar ao propósito de Deus para que pudesse conquistar a terra prometida. Então, Caleb ele esperou 45 anos para receber a bênção que Deus havia prometido. Ele esperou porque dependia de outras pessoas, mas a Bíblia diz que nessa faixa de 45 anos ele permaneceu firme. Quando você lê em Josué, esse capítulo 14 que está aí na referência, você vai ver que ele diz: eu estou firme, com o mesmo vigor, desde o início, confiante, certo? Não desfaleci, não deixei de acreditar naquilo que Deus disse. Pelo contrário, eu estou aqui de venda e poupa, falando com minhas palavras. Eu estou aqui firme e forte. É assim que a gente deve estar na nossa confiança em Deus, naquilo que a gente apresenta diante do Senhor. Firme e forte até a sua manifestação. Amém? Confiando. Vamos lá continuar. Aí diz assim: meditando nesses textos, entendemos que Josué e Caleb precisaram esperar mais de 40 anos para desfrutar da bênção que eles criam por causa de outras pessoas, tá? Então, a manifestação, quando depende de outras pessoas, é normal que precisamos de tempo para acontecer. Continuando, você pode ver a observação 4. Muitos irmãos em Cristo acham, e nós respeitamos, que ter fé é ficar aguardando
que as bênçãos que são realidades... Peraí, deixa eu ler de novo. Só um momentinho. Muitos irmãos em Cristo acham, e nós respeitamos, que ter fé é ficar aguardando que as bênçãos que são realidades, que são cura, saúde divina, ter necessidades supridas e outras, se manifestem no futuro. Então, ter fé não é querer que as coisas aconteçam no futuro, não. Ter fé é você tomar posse para o já, entendeu? Para o agora. Senhor, caiu a ficha, Senhor, eu creio na tua palavra agora, eu chamo a existência em ti e recebo neste momento, em nome de Jesus. No momento que você ora com fé, você já recebe, irmãos. Aí aquilo é o processo da manifestação. Pode acontecer rápido, como uma cura, uma coisa na sua vida, mas também pode se levar um tempo. Mas independente de que seja rápido ou se leve um tempo, o nosso posicionamento deve ter em fé, em confiança. Assim como Abraão permaneceu esperando, assim como Josué e Caleb permaneceu esperando, dando graças a Deus, confiando, a gente tem que fazer a mesma coisa. Ficar firme. Amém? E crer para o agora, né? E não para o futuro. Já aconteceu hoje. Mas vamos lá, continuando. Mas, na verdade, quem anda em fé chama a existência essas bênçãos por meio da oração de petição para o agora, para o presente. E quando elas não se manifestam, age como se já tivessem, não colocando sua expectativa para o futuro, né? Costumava dizer nas outras aulas presenciais, né, que aquele homem, um exemplo, uma brincadeira, aquele homem que estava lá e queria um instante, né? E ele chamou a existência ao Senhor um instante, e daí, quando ele orou, ele tomou posse. Aí ele foi lá, afastou o sofá e botou lá já o cantinho, e todo dia ficava lá limpando a estante. Oh, glória! Mas a estante não tinha chegado, mas ele já estava convicto, ele estava ali chegado, que já estava manifesto. Quando chegou um determinado dia, ele estava no trabalho, aí o que aconteceu? Veio a estante. E a mulher dele recebeu a estante e ficou ali alegre, ficou maravilhada. Quando meu esposo chegar, eu vou dizer a ele, glória a Deus, aleluia, aconteceu. Aí quando ele chegou em casa, aí a mulher, vem ver, a estante chegou. Aí o que foi que ele disse? Mulher, deixa de ser besta, a estante aí já está há muito tempo. Ou seja, porque ele tinha fé, ele já recebeu a estante, já estava convicto, né? Então, é desse jeito que a gente tem que se posicionar. Amém, irmãos? Olha, então, ó, vamos lá. Continuando aí, a gente vê assim com a observação. Observação número 5. Quando fazemos a oração de petição, seguindo os 7 passos ensinados, haverá situações em que Deus mesmo vai diretamente resolver. Já tem casos em que Ele vai usar pessoas para nos ajudar. Em outra situação, Ele vai nos ajudar a resolver, dando-nos sabedoria e utilizando-se de nós para manifestar o seu poder. Ou seja, então, quando a gente faz a oração de petição, né, o Senhor mesmo vai lá e pode resolver a situação e fazer acontecer. Ou então Ele pode se usar de pessoas para nos ajudar, para abençoar nossas vidas. Ou então Ele vai nos dando sabedorias e estratégias, como conduzir-se para que Ele se utilize de nós, né? E assim Ele possa manifestar o seu poder. Amém? Vamos continuar. Aí agora a gente vai ver o próximo tópico, o capítulo 16, diz assim: andar em fé para termos consciência da existência do mundo espiritual. Então a gente viu andar em fé para usufruir das bênçãos, né? Viu todos os passos. Agora fé para a gente ter consciência do mundo espiritual. Irmão, o mundo espiritual é uma realidade. Quer eu e vocês lembremos-nos ou não durante o dia a dia. A Bíblia diz que ao nosso redor existem anjos e é uma realidade. Ao nosso redor existem demônios e é uma realidade. O reino espiritual de Deus é uma realidade. E o reino espiritual da
das trevas, também é. Quantas pessoas aí não acreditam que o diabo não existe, né? Muitas. Mas é um engano também, é uma arma que ele usa também. A gente precisa ter a consciência do reino, não só do mal, mas principalmente do reino ao qual pertencemos, o reino de Deus. Afinal, todas as coisas que nós precisamos e temos em Cristo Jesus, onde é que está? No reino de Deus, no reino espiritual. E se a gente não crê nesse primeiro princípio da existência do reino espiritual, como é que a gente vai usufruir das demais coisas? Todas as coisas aqui foram criadas por meio dele, né? Do reino espiritual que já existia. Antes de tudo existir, ele já existia. Então, precisamos de fé para ter essa consciência. Vamos lá ver. O mundo espiritual, ou seja, o reino de Deus, ele e os seus anjos, e o reino de Satanás, ele e os demônios, são tão reais quanto o mundo físico, tá? Vamos abrir Salmos 90, 1 e 2. Salmo 90, 1 e 2. Diz assim. Salmo 90, 1 e 2. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então o mundo espiritual sempre existiu. Diz respeito a Deus, o reino de Deus, né? Então é uma realidade de eternidade a eternidade, antes que o mundo formasse, Tu és Deus. A gente acabou de ler aí. E tem todos esses outros versículos aí que você pode comprovar em relação à existência do mundo espiritual. Irmão, para que fique firme, não tenha preguiça. Você está estudando a Bíblia, abra a Bíblia, abra as referências da Bíblia, dê pausa aí no vídeo, abra, deixa o Espírito Santo lhe tratar mais dentro daquela informação que está aí, das referências que estão aí. Cresça, se amadureça cada vez mais, como eu estou procurando também, crescer em Deus, para que a gente fique firme, porque virão pressões, virão circunstâncias. Se eu e você não estiver firme no que Deus diz, nós vamos ser abalados, né? A Bíblia diz, quando o Filho do Homem voltar, será que porventura achará fé na terra? Em muitos não, mas em alguns sim. E que eu e você estejamos nessa estatística dos alguns que terão fé, confiança inabalável nesse Deus Todo-Poderoso. E principalmente na existência dele como Deus invisível, mas real. Amém? Continuando aí. Para termos consciência da existência dos reinos invisíveis, também precisamos ter fé, né? Nesta passagem de Mateus, a fé do centurião que impressionou a Jesus foi a convicção de que o Senhor tinha anjos debaixo da sua autoridade e que se ele desse ordem aos anjos, estes iriam ao lugar onde o criado dele estava e o curaria. Então, o centurião, né, estava com um criado enfermo e chegou lá para Jesus e pediu que Jesus curasse fugiu a palavra dele agora, o seu empregado, né, é outra palavra que está lá. Então o centurião pediu, mas o que foi que Jesus fez? Jesus disse, vou lá curar. Aí ele disse, não, Jesus, não precisa ir não, porque eu tenho consciência do reino espiritual. Eu sei que existem anjos debaixo das suas ordens. E que se o Senhor der uma ordem, o que foi ligado aqui vai ser estabelecido lá. Então ele tinha consciência do reino espiritual, certo? E isso fez com que Jesus o elogiasse com tamanha fé, né? Com grande fé. Aí, continuando na apostila. Quanto mais crescermos... Só um momentinho. Quanto mais crescermos na fé, mais teremos consciência da existência dos reinos invisíveis de Deus e do diabo, de acordo com estes versículos de Hebreus e 1 Coríntios. Então, Hebreus 5,14 diz assim: no entanto, o alimento sólido é para os adultos,
os quais, pelo exercício constante da fé, por estarem sempre exercendo a sua fé, se tornam capazes de discernir tanto bem quanto mal. Então há uma maturidade no entendimento da palavra de Deus, chamada de alimento sólido, né? Essa maturidade são para quem? Para quem está maduro. E quem é que fica maduro? Aquela pessoa que tem um crescimento, uma evolução no seu crescimento em Deus, né? Quanto mais vai crescendo em fé, vai se aproximando do Senhor, vai exercendo a sua fé, vai tendo circunstâncias e vai rompendo e vai crescendo naquilo que Deus diz, ela vai se tornando o quê? Experiente, madura, né? E essa pessoa que tem relacionamento com Deus, que se entrega a sua vida em consagração ao Senhor e que tem a prática da palavra em sua vida, ela vai tendo a sabedoria e o discernimento de Deus para discernir tanto bem quanto mal, né? E chegar a situações em que ela vai discernir. Quem está direcionando ela? É o Espírito Santo ou são informações malignas para destruir a sua vida, né? Ou então chegar diante de uma situação e ver ali é um agir espiritual de Deus ou é um agir espiritual do mal. Então, todos esses discernimentos acontecem na vida daquele que tem um envolvimento com Deus e vai crescendo de fé em fé e de glória em glória, certo? Esse texto de 2 Coríntios 2,15 diz assim, ó, contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto... Ou seja, quem é espiritual, até aqui o 15, né? Quem é espiritual discerne bem todas as coisas, né? E ele por ninguém é enganado, entendeu? Ele discerne. Por quê? Porque o Espírito Santo que está dentro dele, a comunhão, faz ele discernir o mundo espiritual, certo? As coisas espirituais. Continuando aí, né? Diz assim, deixa eu ler aí com vocês. Quanto mais crescermos na fé, mais teremos consciência da existência dos reinos invisíveis de Deus e do diabo. Aí nós vemos esses versículos, certo? Que diz, de acordo com este versículo de Hebreu 1 Coríntios, vemos que a pessoa espiritual tem as faculdades mentais exercitadas para discernir bem todas as coisas, incluindo a existência do mundo espiritual, certo? Outro ponto, aprovações e perseguições por estarmos vivendo pela fé. Então, irmão, quando a gente se posiciona em viver a palavra de Deus, a gente vai ter dois grupos de pessoas. É inevitável que isso aconteça. Uns vão nos amar e outros vão nos odiar, né? Diz aí, ó, por estarmos andando neste glorioso estilo de vida, vamos chamar a atenção de pessoas. Então, é inevitável. A atenção das pessoas vão acontecer quando a gente estiver reproduzindo a palavra do Senhor. Porque Jesus disse, ó, não pode pegar um candeeiro e colocar debaixo da cama. Não. Você coloca lá em cima na casa, para que todos os que estão na casa vejam. Então, quando eu e você começamos a brilhar, quando eu e você começamos a viver a palavra, a gente vai ser visto. E por ser visto, pessoas vão dizer, só quer ser o santo, né? Mas outros vão dizer, glória a Deus, porque ele está no caminho certo, porque ele foi mudado, porque ele foi transformado. Então, a gente tem que estar pronto para esses dois tipos de pessoas, né? Esses dois tipos de grupo que vão acontecer. E não odiar um e amar o outro. Não, a gente também deve ser imparcial, amar a todos. A Bíblia diz que a gente deve até amar os nossos inimigos, né? Então tem que estar preparado para tudo. Aí vamos lá, esse texto de Mateus diz assim, vós sois a luz do mundo, eu acabei de citar, né? Que a gente não pode esconder a luz quando a luz é expressa através da nossa vida, tá? Aí diz aí, uns vão nos amar, tá? Aí tem uns textos aí
umas referências que diz assim. Então vamos ver aí, Mateus 5,16. Mateus 5,16 diz assim: assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, a vontade de Deus de que a gente resplandeça, que a gente mostre ao Senhor. E muitas pessoas vão nos amar por isso, porque vão ver a glória de Deus, vai ver a libertação, vai ver o poder de Deus que é capaz de mudar vidas. E essas pessoas que terão a vida mudadas vão nos amar, certo? E nós precisamos estar preparados para isso. É o que aconteceu também aí, ó. Tem um texto de Atos, capítulo 2, o versículo 47, diz: louvando a Deus por tudo e sendo estimado, olha, por todo o povo. E assim a cada dia o Senhor juntava a comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Então as pessoas iam vendo a luz ali nos apóstolos e iam sendo alegres porque estavam sendo libertas e era estimado diante dos povos. A Bíblia diz assim, né? As pessoas gostavam porque realmente o Evangelho liberta. Porém, do outro lado, a gente tem que estar preparado para quê? Para outras pessoas. Leia aí na apostila, ó. Outros vão nos perseguir, certo? A igreja primitiva foi perseguida, tá? Vamos abrir aí Mateus, para a gente ver. Mateus 5,10. Mateus 5,10 diz assim: bem-aventurado os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa no céu. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então aí, irmãos, nós precisamos estar firmes também nisso que o Senhor diz. Se alegre quando for perseguido por causa do Evangelho, por causa da luz, né? Não por causa da carnalidade, não por causa de coisas erradas que fazemos. Podemos a vir fazer, né? Mas que a gente se alegre quando aquelas pessoas nos perseguirem, porque estamos vivenciando a verdade. Porque a Bíblia diz que grande é o nosso galardão no céu, tá? Há uma graça de Deus, há uma capacidade de Deus para isso. A gente lembra do irmão Estevão, né? O irmão Estevão, ele, quando estava ali sendo apedrejado, porque ele brilhou de uma forma tal que incomodou aquelas pessoas, que elas rangiam dentes de ódio em relação à luz que vinha da vida de Estevão. E pegaram as pedras e ali jogaram contra eles, e a gente vê a manifestação de Deus ali, o próprio Deus, ele vendo o Senhor, o consolando naquele momento, né? E ficando de pé para recebê-lo, e ao ponto dele dizer: Senhor, perdoa eles. E essa é a condição que eu e você podemos chegar, é a condição eu e você que podemos lutar a cada dia, né? Para ter em nossa mente, né? A firmeza de estar pela fé, sendo pronto para quem nos amar e para quem nos perseguir. Amém? Aí bora continuar lendo? Aí tem todos esses outros versículos. Aí diz: por causa da convicção nas verdades da palavra de Deus, principalmente a consciência da eternidade, quando a gente tem consciência da eternidade, que é um processo, mas vamos conseguindo, né? Quando pelo processo a gente tem consciência da eternidade, a gente vai conseguindo o quê? Primeiro, não ficar soberbo com os elogios dos que aprovam andarmos em fé, pois sempre transferiremos a glória para o Senhor, tá? Então, quando a gente
quando a gente está andando e as pessoas amam e são libertas e vem sempre o carinho das pessoas, né? E ali a gente precisa estar firme no Senhor, confiando que tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por ele, tudo é por meio dele. E para que a gente transfira sempre a glória ao Senhor. E não ficar soberbo, porque quando você está crescendo na fé e ali começa a colocar a mão sobre os enfermos e eles são curados e começa a ser usado nos dons do Espírito Santo e começa a tratar de vida de pessoas e pessoas começam ali a ser libertas pelo poder da palavra, a gente tem que ter a fé, a confiança no Senhor para que a gente não possa ir para o outro lado que o diabo quer, que é o de soberba, tá? Que a gente pense que é por nosso mérito, mas não é, pelo Senhor em nós, através de nós, amém? E tem outros textos aí, né, que você pode conferir, e tem também aí, quanto mais a gente tem a convicção de lá, da eternidade, e que é um processo, a gente suporta em amor aqueles que nos perseguem, pagando o mal com o bem, por estarmos crendo que fomos libertados da eternidade do lago do fogo do inferno e vamos viver eternamente com o Senhor na Jerusalém celestial. Amém? Então é isso, a convicção, né, de lá, Senhor, de Deus. Ele disse: aquele que vive piamente o Evangelho padecerá perseguição. Então a perseguição é inevitável na minha e na sua vida. Nós precisamos estar firme, né? Seja no nosso trabalho, seja em casa, seja onde for. A gente tem que estar confiante em Deus, né? E pela fé vencer as adversidades. Amém? Aquilo que vem contra nós por estarmos vivenciando a palavra. E fé para viver o amor incondicional, né? O amor de não pagar o mal com o mal. Aqueles que seremos injuriados, caluniados, não pagar o mal com o mal. Injúria por injúria, não. Mas o que? O ódio pelo amor, tá? Que o Senhor nos fortaleça cada vez mais. Como? Por meio da sua palavra, né? Eu gostaria de dizer aqui que desenvolver a fé, irmãos, é a responsabilidade nossa, né? Não é Deus que está escolhendo, eu vou fazer fulano para ter mais fé do que esse crano. Não é na mão de Deus que está nesse controle. Não, é nossa, porque Ele já deixou tudo disponível na sua palavra. Ele já deixou tudo disponível. Fé é uma conquista pessoal, né? Eu e você que vamos conquistar. O nível que a gente consagra-se, o nível que a gente busca, é o nível que a gente vai romper e crescer em fé, tá? Então não é responsabilidade de Deus a gente ter fé, no sentido de que tudo que Ele precisava fazer, Ele já fez. Agora eu e você precisamos se posicionar a cada dia para crescer na fé, para alcançar, para lutar realmente por isso que o Senhor conquistou para nós, né? Deus deseje conquistar a fé que Deus deixou disponível. Um conselho que eu dou, né? Deseje aquela fé que o Senhor deixou disponível, a fé de transportar montes, né? A fé de como Ele falou, de montanhas, né? Que a gente possa conquistar dia após dia. A Bíblia diz que a nossa vida não é uma vida de fé. De glória em glória a gente vai rompendo, né? De fé em fé a gente vai crescendo, sendo aperfeiçoado nele. Então que a gente conquiste aquilo que está disponível, que a gente não se conforme com o nível que a gente chegou, mas Senhor, se tem mais para mim, eu vou buscar mais, eu vou crescer mais, eu vou me aprofundar mais na tua palavra, né? Eu vou fazer aquilo que o Senhor já me ensinou e vou praticar aquilo que eu já tenho em mãos, para que o Senhor possa estar me fazendo chegar àquele lugar que o Senhor deseja. Então, deseje, conquiste cada dia mais o nível de fé que Deus já deixou disponível. Outra coisa, Deus será na sua vida, na minha vida, do tamanho da nossa fé, né? O que eu buscar
é o que eu vou ter de resposta de Deus, né? A fé que eu tenho é o que eu vou conseguir conquistar, né, em Deus. Mas a fé que eu não tenho, infelizmente, não vou conquistar do Senhor. Então, que a gente possa, irmãos, nesses últimos dias, cada vez mais, estar crescendo e se fortalecendo na palavra do Senhor. Amém? Vamos aí ler a conclusão da matéria. Mas antes, vamos fazer só uma recapitulada de tudo que a gente viu. A gente começou vendo que fé é confiança em Deus, que incredulidade é pecado, que é não confiar em Deus. A gente viu que ter fé e andar em fé não é a mesma coisa. Você precisa ter a fé e corresponder a ela, andar. A gente viu que andar em fé é a única forma que a gente vai vencer o mundo, porque só por meio da confiança em Deus, da sua palavra, que a gente vence. Aí como é que eu tenho essa fé? A gente viu como é que vem a fé, como se conserva a fé, mantém a fé e como aumentar a fé, porque é uma possibilidade da fé retroceder. E como é que eu faço? Ela vir, ela se manter e ela aumentar com uma vida consagrada, uma vida lendo, orando, meditando, buscando ao Senhor. Aí desse jeito aí a gente vai conseguir ter fé, manter a fé e aumentar a nossa fé. A gente também viu porque a fé vem e permanece pelo ouvir a palavra, né? Dá atenção a valorizar. Por quê? Porque a fé é um agir do Espírito Santo. E quanto mais eu tenho comunhão com o Espírito Santo, mais ele vai me ensinando, nos ensinando. E a fé vai vindo, aumentando e mantendo-se também. Amém? Por isso que é preciso sempre a comunhão com o Espírito Santo. Porque eu já cheguei a um nível de fé. Aí, se eu não ficar firme, eu retrocedo, né? Por isso que algumas pessoas pegam ali a cura pela fé e de repente o quê? Perde. Tá? Perde porque não perseverou, né? E é necessário a perseverança da comunhão com o Senhor. Nós também vimos que nós cremos em Deus com a nossa alma e não com o espírito, né? Que apesar de ser uma ação espiritual, mas é uma renovação que acontece na nossa mente. A fé é uma confiança que temos em Deus e nós confiamos com a mente. Vem do Espírito, porque o Espírito está dentro de nós, o Espírito Santo, mas acontece na nossa mente. E a gente viu que o pessoal do Velho Testamento não tinha um Espírito recriado. Então, como eles poderiam crer com o Espírito, se a fé fosse do Espírito, né? Mas, hoje sim, a gente pode ver de uma forma mais clara que a fé é da mente. A gente viu o dom da fé. O dom da fé, que é aquilo que manifesta segundo o Espírito Santo quer, né? O que acontece, a gente não teria fé para aquela situação, mas de repente vem um dom da fé e a coisa acontece. Andar em fé, a gente precisa de andar de fé para tudo, para salvação, né? A gente precisa entrar no reino por meio da fé, uma porção de fé. Andar nos mandamentos, praticar os mandamentos, na verdade a gente precisa de fé, porque eu só ando em amor quando eu creio o que eu fui, o que eu sou em Cristo, o que Deus fez por mim. A gente precisa andar em fé para vencer as lutas da vida, andar em fé para nos firmar nas promessas. A gente precisa de fé para receber as bênçãos que são realidades. A gente viu passos que a gente tem que fazer para chamar à existência aquilo que Deus já conquistou para nós, que já é realidade. A gente precisa de fé para ter consciência do mundo espiritual. E também a gente viu que precisa de fé para estar firme nas aprovações e nas perseguições que virão por causa de estarmos em obediência ao Senhor. Amém? Aí, encerrando aí, a gente pode ler a conclusão, que diz assim: encerramos aqui o importante e básico ensinamento sobre a fé, que é a força que Deus nos deu para andarmos como Jesus Cristo, o homem, andou, glorificando a Ele cada vez mais. Lembrando que para vivenciarmos o que aprendemos nesta matéria, leva-se um tempo, tá? Vai acontecendo aos poucos. Você não vai terminar esse curso e vai estar na plenitude da fé, não. Você precisa ouvir, precisamos ouvir cada vez mais. Mas, irmãos, é impossível que a gente não rompa em fé. Eu falo que a minha vida, muitas áreas, irmãos, já
conquiste pela fé. Minha vida é uma vida de fé. E o Senhor tem me honrado. E eu tenho muito, muito a crescer. Mas eu vejo a manifestação de Deus na minha vida. E é tudo para a glória dele. Amém? Volta na lei. Lembrando que para vivenciarmos o que aprendemos nesta matéria, leva-se um tempo. Vai acontecendo aos poucos. E por isso não devemos nos condenar, nem condenar os outros. E também não devemos nos conformar, pois verdadeiramente está disponível, irmãos, vivermos pela fé. Está disponível. Esperamos que vocês tenham sido poderosamente abençoados pelo conhecimento e entendimento da palavra de Deus, a palavra que cura. Amém? Então, que busque cada vez mais viver aquilo que o Senhor tem e permaneça firme. Permaneça firme. Quando o diabo vier na sua mente dizendo: para que eu estou vindo, para que eu estou fazendo esse curso? Porque você quer crescer em Deus, porque Deus tem muito para você, tem muito para mim. Deus precisa da gente para fazer a obra dele acontecer aqui nessa terra. E a gente precisa ser um canal que se disponibiliza, um canal que diz: eis-me aqui, Senhor, enche-me do Senhor, enche-me da tua vontade. Eu quero ser um estudioso da tua palavra, eu vou estudar a tua palavra, porque eu quero ver o Senhor se mover através de mim. Então, que esse seja o nosso coração, rompendo em fé, dia após dia, crescendo em Deus. Que você fique na paz e até a próxima, se Deus permitir. Em nome de Jesus. Amém?